E aí galera, beleza? Estamos aqui para falar de Undead Unluck, dos dois últimos capítulos que lançaram. Então vamos falar deles depois da abertura. Nerd Clover. Bem galera, estamos aqui para falar do capítulo 224 a 225. Isso significa, finalmente eu voltei para os semanais de Undead Unluck. Então provavelmente vou fazer um vídeo por semana de Undead Unluck, de um dos capítulos. E se quebra se o vídeo, na minha opinião, ficar muito curto, o capítulo eu achar que resumo demais, eu deixo para a próxima semana e faço um vídeo dos dois capítulos, para não ficar tão vazio. Mas sem enrolação, vamos falar desses capítulos logo. O capítulo 204 começa... Não, 224 começa com a Lua falando que chegou a hora, finalmente esse jogo vai acabar. Que ele tá falando de agora que eles não podem mais usar o loop, já que este é o último loop. Vocês lembraram? O último loop. Não vai ter mais nenhum loop e aqui é o momento decisivo. Se venceu, venceu. Se perdeu, perdeu. Se vai decidir se a humanidade vai de comes e bebes, se vai jogar todo o elenco no Vasco, mandando o maior time da história. E nesse momento vai ser decidido. Então já começa a briga. Ele já vê que o Sol tá estranho. Por que isso? Vamos lá. E todo mundo parte pra cima deles. Até o Andy vê que ela agora tá com a moto, beleza, por causa dos saltos temporais. E vai todo mundo tentando lutar. A Gina com o Void tenta faz aquela espada inoperável, tenta atacar o Sol, só que não funciona. E é estranho, a Fuko até falou sobre o Sol, blá blá blá, ela explicou, mas por que não funcionou? Isso não tinha acontecido no último loop. Depois tentou o Void com o cara das armas, que também não funciona. E eles pensam nesses anéis que estão ali, e eles são as regras primordiais, como falamos antes. E essas regras estão ali para servir como escudos, de desativar, repelir, acabar com os poderes dos negadores, para não permitir que eles atinjam o Sol. Eu tenho que dizer, isso foi uma ideia muito boa, porque se as regras primordiais, em maioria, são as regras dos protagonistas, então usar eles como escudo para ser uma contramedida aos os negadores é uma ideia muito boa. E que não foi necessário usar antes, porque bem, já que a Union não era tão poderosa assim, não era uma equipe tão grande. Mas agora, como a Union é mais poderosa, o Sol ou foi a Lua que decidiu que precisavam usar essa estratégia. E eles vão lutando. E a Lua diz que, cara, não tem o que fazer. Já que o que o que o Sol quer agora é destruir a Terra. Ele vai mandar um ataque que vai alcançar o núcleo do planeta e destruindo, mandando todo mundo de Americanas. Só que aqui tá... A Fuko manda eles trazerem o Erg. Aquele escudo que a Juiz usou antes, não. É um escudo que eles fizeram para ser indestrutível, usando o inquebrável da Steam, para assim aguentar mais. Só que o plano parecia não dar certo, porque a Lua falou, ele só vai empurrar esse escudo até o núcleo do planeta e vai dar o mesmo resultado. Só que o Ticará parou o Sol. O moleque tá bravo. Só que ele ficou realmente cego depois do ataque do Incolumer. E eu achei que a Union ia conseguir recuperar os olhos dele. Mas não, ele estendeu a interpretação da regra dele e ele pode usar os ouvidos para paralisar os inimigos dele. Meio bizarro isso, mas é um Undead Unluck. Eu não deveria me surpreender com bizarrice. Uma luta contra um ser milenar gigantesco foi resolvido na porra de um joguinho. Tem uma competição de comida. Eles apagaram um sol uma vez com um inqueimável. Então, foda essa bizarrice. Viva ela! É o cerne de Undead Unluck. Só que aí vem as regras primordiais que saíram, que foi a sorte e a morte, pra lutar. Já que, bem, eles precisam eliminar o Ticará pra conseguir vencer esse jogo. Então vão lá, só que quem vai ficar protegendo ele é a Fuko e o Andy, enquanto o resto vai atacando. E eu queria falar aqui, antes da gente passar para o próximo capítulo, sobre... Será que o Sol é realmente o vilão final? Tipo, e se for na verdade a Lua?
Cara, a luta é muito estranha esses capítulos. Tem coisa aí, tem maracutá nesse angu. E se eles derrotam o Sol, sobra algumas regras primordiais, e se juntar todo mundo pra acabar com a Lua. Seria um plot interessante e estenderia o mangá um pouquinho mais se a autora quisesse finalizar tudo, fechando todas as pontas, que seriam acabar com o Sol, o lance da Lua, acabar com as regras primordiais e a humanidade viver bem. Então vamos ver o que possa vir a acontecer nos próximos capítulos após o 225. Bem, galera, vamos aqui falar desse capítulo 225. Ele já abre com a Lua e a Sorte interagindo com a Fuku e o Andy. Essa conversa foi bem interessante. Por quê? Cara, nessa conversa a maior parte é a Sorte e a Morte falando que, pô, vocês não vão vencer sem a injustiça. E a Sorte fica chegando eles a usarem a injustiça o tempo todo. Isso tá esquisito. Por que isso, hein? Tem coisa aí, tem coisa nessa história. Tipo, eles não vão vencer sem a injustiça. Eles querem que eles usem o artefato memória ou não? Por que eles ficarem chegando a usar o artefato para trazer a injustiça de volta? Por que instigar? Isso me deixa curioso. Passamos por uma rápida visão da Judy, voltamos pro Rip lutando contra alguma doença, que diz, você está no lugar errado. Eles estão indo atacar o Tikara, enquanto os outros membros da ONU estão protegendo eles. O objetivo deles por agora, principal, seria acabar com o Tikara para liberar o Sol de se mover e acabar com o planeta Terra. Assim eles vencem. E isso é um problemático, porque, cara, a ONU vai ter que se virar nos 30, todo mundo com sua luta, e ainda pensar em proteger o Tikara caso algum ataque vaze pra ele, o que é bem complicado. E tipo, tá todo mundo lutando contra uma regra primordial ali. E a própria Fuku e o Andy estão lutando contra isso. E se eu não me engano, eles falaram, a Morte falou que você acha que os filhos podem discutir com seus pais? Eles vêm como pais das regras? Quer dizer, eles vêm como pais dos negadores por terem escolhido eles? Ou tem alguma relação com o fato de eles serem sempre os mesmos caras? Tipo, esses humanos específicos foram criados pelas regras primordiais para receberem suas regras, as almas em específico? Se for, vamos ver como isso se desenrola. E como tem coisa, ponto para fechar, com certeza vai, no meio dessas batalhas, ter respostas para tudo isso, para essas explicações. E o Andy já diz que quer lidar com a morte. Eu queria um flashback sobre a relação da morte com o Victor. Eu acho que seria interessante a gente ver isso, ver mais sobre o passado do Victor, quando ele se tornou possivelmente o primeiro homem, o primeiro humano existente. Enquanto isso, a Fuku vai ter que lidar com a Sorte, mas a Fuku puxa o artefato da memória e começa a falar com a Judy, explicando sobre quem ela é agora. Foi por causa do Victor, que ele amou ela, das decisões que ele tomou. E ela diz que vai respeitar a decisão da Judy do que fazer agora. O que eu entendi é que a Fuku não quer usar o memória agora para não forçar a Judy a se tornar exatamente a juiz. Deixar de ser quem ela é agora para voltar a ser quem ela é antes. Tipo, eu entendo isso, só que, cara, tá meio arriscado porque, olha, eles estão no meio de uma briga ao extremo, com todas as regras primordiais. O conhecimento e experiência das vidas passadas, do passado, seria bom para ajudar todo mundo ali. Para que essa é uma maneira deles ficarem mais fortes. O Nico ficou assim, tendo conhecimento passado dele. Eu entendo o ponto da Fuku, mas me desesperar, estão lutando contra o Sol agora. E tá todo mundo lutando contra uma regra primordial. As coisas vão ficar complicadas. A Fuku quer ganhar tempo para ajudar a fazer a missão dela. Ela já fala com o Nico e eles saem partindo para o Ragnarok. A Julia vai querer seguir a visão de justiça do Victor para descobrir a visão dela e pressionar a pressão do Ragnarok das memórias que estão nele. Então, será que vai ser igual ao Nico? Tudo de uma vez, sem entrar em muitos detalhes, ou a gente vai ter um flashback bem grande explicando tudo isso? Se for, um Deadlock passa facinho dos 250 capítulos, não tô duvidando. Ele chega, talvez não chegue aos 300, mas chega um pouquinho mais longe do que o pessoal tá imaginando. Porque tem ponto pra explicar o lance dos vassalos, a relação das regras com as almas, os portadores anteriores. Então vamos ver o que a autora ainda tá guardando pra gente. Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, até mais.